sou a Mariana Ceroni e hoje a gente inicia mais uma temporada do Up Talks, o podcast da Up Brasil. Bom, pessoal, se sentir emocionalmente esgotado já virou rotina no seu trabalho. Se isso é uma realidade para você, é hora de você repensar a fórmula. Segundo uma pesquisa da Gallup de 2023, apenas 23% dos funcionários sentem-se plenamente engajados e produtivos. No episódio de hoje, a gente vai explorar como o equilíbrio emocional se tornou essencial para o sucesso profissional, com a convidada mais do que especial. Eu estava até nos bastidores falando assim que, olha, estou muito feliz que conseguimos administrar essa agenda. Então, vou apresentar quem para vocês? Bia Nóbrega. A Bia Nóbrega, pessoal, ela é reconhecida por seu trabalho como palestrante, mentora, especialista em comportamento organizacional e liderança. Com mais de 25 anos de atuação em RH, a Bia é uma voz ativa sobre saúde emocional no trabalho, desenvolvimento de equipes de alta performance e liderança humanizada, atuando com uma abordagem crítica e prática frente aos desafios emocionais nas corporações modernas. É maravilhosa. Bia, obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar Você aqui é com que é a gente. maravilhosa. Ah, imagina, somos todas maravilhosas, pronto. É claro que estamos Sim. no up. Ó, Dando um up, né, gente? É só total. isso. Tem que dar um up no nosso dia a dia, não é? Tem que dar um up nessa saúde emocional, né, Brasil? Exatamente. E o Brasil é um dos casos mais críticos, né? Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer finalmente estar aqui com você. Deu certo. Não foi por falta de convite, foi Não. por falta da minha agenda, mas Deu certo. deu certo. E falar desse tema é maravilhoso, porque, inclusive, eu estou escrevendo um capítulo de um curso que eu tive em 2018 em Berlim. Imagina, né? Você comentou. Sair do Brasil, ir lá para Berlim, estudar sobre conselho, ou seja, governança. E a última disciplina, no último dia, seria como manter-se feliz em tempos incertos e complexos. Eu falei, nossa, tive que vir para Berlim para discutir isso. E a gente está retomando esse tema para escrever um livro com todas as jornadas desse curso. É um curso só para mulheres de formação em conselho, então a gente está escrevendo todas as jornadas. E eu escolhi escrever sobre Berlim, embora fui também para Israel, para Dinamarca, mas escolhi a primeira jornada que foi em Berlim e sobre esse tema. Gente, vocês viram que esse episódio vai render, né? Espero que sim. A gente vai chegar lá, Berlim, uma das minhas cidades favoritas do mundo. Quero saber tudo sobre esse livro, todos os spoilers que a Bia puder nos dar. Mas, Bia, para eu não perder meu roteiro aqui, e não perder os nossos rituais de Up Talks, a gente começa com uma pergunta para todos os convidados, que é a mesma. Legal. O que é bem-estar para você? Bem, bem-estar, para mim, é você ter uma relação íntegra com você mesmo. Gente, eu amei essa resposta. Porque, assim, de fato, a gente ser quem somos, independente da complexidade, das variáveis externas, das pressões, de toda a turbulência ao nosso redor, a gente ser quem é, isso é bem-estar. É mais do que ausência de sofrimento, é mais do que aquele relaxamento passageiro, né? É uma situação de integridade com você mesma. Quem sou eu? O que eu quero? E o que o mundo me solicita, mas eu poder fazer as minhas escolhas baseadas nos meus valores, e eu já bati no microfone, Tá tudo bem. nos meus valores, e ter coerência dos valores com as decisões e com as ações, né? Walking the talk. É. Então, acho que isso é bem-estar. É um bem-estar sustentável, é um bem-estar contínuo, né? Porque é você com você. Sem dúvida. Eu acho que quando você consegue atingir esse estágio de nirvana aí do bem-estar, acaba que isso afeta até o tema que a gente vai abordar hoje, né? Com certeza. Mas, assim, antes de começar nas perguntas aqui, me conta mais agora desse livro, dessa experiência de Berlim, que eu achei super interessante. Então, nós fomos estudar, de fato, como que a questão da governança na Alemanha, né? Numa escola que é referência na Europa. E, para minha surpresa, no último dia, eu era uma brasileira. Detalhe, é uma brasileira. Hoje ela está na Suíça, não está mais na Alemanha. Ela está numa faculdade de referência na Suíça, que eu esqueci o nome agora. Falar Suíça, falar o nome daquela, né? Não saberemos nem falar, gente, então tudo bem. Tô tentando lembrar siglas, mas se ela também lembrar, não a vou. gente põe aqui, a gente põe na referência. E essa é uma PhD, Francine Petersen, brasileira. Então, imagina, quando chegou lá, ela ainda era brasileira, eu falei, opa, eu tive que sair do Brasil. Meu nome significa aquela que faz os outros felizes, né, Beatriz? Eu tive que sair do Brasil, que já tinha livros naquela época, em 2018, eu já tinha 2 livros sobre felicidade
e o impacto no negócio. Já Uhum. tinha 2 livros no Brasil que são pessoas além do tempo, mas não tinham pegado esse tema. Esse tema, de fato, pegou para todo mundo, no mundo todo, depois da pandemia. Sem dúvida. Então, quando em 2018 eu vou lá e me deparo com uma brasileira que estuda felicidade, estuda comportamento, inclusive também, então, o comportamento de consumidor e a relação com as emoções, e me deparei com esse tema, né? E, gente, o material prévio, foi sobre agilidade emocional que nós lemos, que também já existia, mas é um tema que a gente não discutia nas organizações. E o que é agilidade emocional? Conta pro Ah, então, pessoal. mas você vai antecipar, porque eu vou indicar o livro da Susan David. Ah, depois a gente vai no Pedir Não, mas eu e falo, volta lá. Ela vai falar. Não, mas é que assim, de fato, a agilidade emocional, e na época, ela deu também, ela não deu livro para a gente ler, ela deu um artigo de Uhum. Harvard, da Susan David com outra pessoa, que acho que é a Cristina. E basicamente, o que fala agilidade emocional? Porque todos nós, essa história de controle suas emoções, não existe isso. Né? Nós Divertidamente já fala sobre isso. O filme Exato. da Disney para as crianças. As emoções, elas surgem e elas são dados super importantes que a gente tem que viver, né? Mas tem que reconhecer. Então, assim, o que eu tô sentindo? Que emoção tá tomando o meu ser? A partir do momento que eu consigo nomear, eu começo a ter controle sobre aquela situação. Então, assim, eu tô sentindo raiva, né? Legal. Essa emoção de raiva. E aí, né, as pessoas podem ter sinais corporais mesmo, né? Então, tem pessoas que é aquele nó na garganta, tem Aham. pessoas que é aquela questão no estômago, Sim. que é aquele bolo que forma no estômago e assim por diante. Tem gente que dá dor de barriga. Então, né, como é que a emoção bate em você? A partir do momento que eu identifico que eu estou sentindo uma emoção, que emoção é essa? E baseada nos meus valores, o que eu vou fazer com ela? A partir dos meus valores. Então, se para mim respeito ao ser humano é um valor, eu não posso descarregar minha raiva no meu colaborador. Né? Por mais que eu esteja sendo pressionada, por mais que eu esteja sofrendo com uma liderança tóxica, eu não posso fazer isso para baixo. Uhum. Se é um valor para mim, o respeito. Entendi. Então você tem que saber reconhecer sua emoção e lembrar dos seus valores Pra e tom- não e trabalhar essa emoção para ela não entrar em conflito com seus valores, de certa Exato, forma. porque senão o comportamento que vem decorrente dessa emoção é um comportamento desalinhado com os meus valores. E aí te deixa doido, assim, né? Sei lá. Mas a emoção existe, não existe controle de emoções, existe a modulação, a gestão, a decisão de como eu uso a emoção para o comportamento. Mas ela é um dado importante do que está acontecendo comigo. Eu não posso descartar esse dado. É verdade. Não, assim, você tem falado, até é curioso, porque o pessoal sabe, eu tenho a Meli, né? Minha filha é de 4 anos, e imagina, 4 anos, né? O ser humano é uma forma. É muito. Assim, até a gente tem estudado muito isso em casa e tal. É quando a pessoa. Ela começa a ter o eu dela, né? Antes ela era muito conectada com a mãe e tal, e aí a gente vê as emoções, esse indivíduo. E eu achei muito fofo, assim, outro dia ela ficou muito irritada comigo, faz parte, gente. E aí ela olhou pra mim e falou: Mamãe, eu acho que eu estou muito irritada com você e eu não consigo conversar com você agora, eu preciso de um tempinho. Gente, assim, aí eu chorei de emoção, falei: Ó, minha filha é mais madura que muita gente. Nossa, Mas eu até muito. brinquei, assim, com meu marido no dia e falei: Cara, quantas vezes eu fico irritada com muita gente no trabalho e o meu sonho era falar igual ela, assim, eu não estou em condições de falar com você agora, porque eu tô irritada com essa, né? E aí eu fiquei refletindo isso também, né? Porque. E aí a pergunta é, tipo, no mundo corporativo, ok, eu reconheço a minha emoção. Então, conselho, tal, sou C-level hoje, imagina eu tô numa discussão estratégica com Comex e conselho, e aí eu descubro ali uma irritabilidade da minha parte, eu reconheço aquela emoção, mas infelizmente eu não tenho, né, como agir igual a Meli e falar assim, pessoal, eu preciso de um tempinho aqui para responder vocês. Como é que faz? Me conta, me Bem, dê dicas. primeira coisa, não deixar a amígdala sequestrar. Né? Então, Uhum. aquela frase que as avós falavam, conta até 10, contar até 10. Contar até 10 E é aí, essencial. assim, gente, aqui a dica. Gente, eu vou contar até 10, todo mundo vai ficar tenso. Não tem problema, você vai pegar o copo d'água, as Beber pessoas água, vai sucesso. beber água lentamente, as pessoas vão ficar tudo ali e você vai tipo, meu Deus. Vamos lá, a Bia bebendo água em 10 segundos pra gente ver como realmente é possível, Brasil. Não é? É Aí você isso. volta Plena. e aí você volta para agir.
E aí, a agilidade emocional, como a gente falou da Susan David, ela diz para você, então, a partir dos seus valores, agir. O que a professora Francine Petersen diz é o desacoplamento emocional. Não é ela que diz, na verdade, é desacoplamento, decoupling, já vem de outras ciências, é anterior a ela, mas ela estudou a prática em consumo, a prática na liderança e tudo mais. E o que é o desacoplamento emocional? Eu tenho, sim, a emoção, mas o meu comportamento, ele precisa de intenção. Então, qual é a intenção que eu quero com o meu comportamento? E aí, numa mesa de comitê executivo, numa mesa de conselho, a sua intenção pode ser literalmente bater na mesa e chilicar. Claro, chilicar com a classe Chilicar da com Mari. classe, tá, Classe da gente? Mari, Só quem me conhece Mas sabe. pode ser isso, mas tem que ser intencional. Sim. Então, você tem que desacoplar a emoção da ação e tomar a decisão, novamente baseada em valores, o que é que eu vou fazer e o que eu quero transmitir. Eu sempre, né, como eu amo cultura organizacional, eu sempre tive muito esse conceito de símbolos. Uhum. Então, se naquela reunião você literalmente tem que surtar, porque é um símbolo importante de chega, não dá mais para vocês, áreas X, Y, Z, não dá mais para vocês entenderem que marketing é que tem que salvar a lavoura. Porque marketing não salva a lavoura. É um trabalho coletivo, né? Então, eu estou aqui defendendo sua área, tá? Obrigada, gente. Mas RH, imagina. Bem, você que está com as RHs, vocês também sabem o quanto nós das áreas, nós de recursos Quanto é humanos, importante, quanto a RH sofre também em tempos quanto difíceis. sofre também. Então, Sim. às vezes, é legal o RH Dá uma surtada. dar uma surtada e falar, opa, chega, né? Mas aí, de novo, tem que ter a reflexão e a Entendi. intenção do que é que eu vou transmitir a agir desta forma. Então, a nossa reflexão foi sobre isso, e foi mais do que isso, a disciplina foi para trazer à tona tudo que a emoção bem trabalhada, o bem-estar, né? Porque a gente até desconstruiu felicidade, Uhum. né? Porque o tema era manter-se feliz em tempos incertos. Nem sei se eram incertos ou complexos, não acho que eram incertos. O nome em inglês agora estou tentando lembrar. Mas o fato é, a gente até desconstruiu felicidade e construiu o bem-estar. Porque o bem-estar é o que é mais palpável. Sim. Né? A felicidade é um construto. Exatamente. Né? E o bem-estar é palpável. Então, se o bem-estar é palpável, o que o bem-estar traz para as pessoas? O que o bem-estar traz para a sociedade? O que o bem-estar traz para as organizações? E aí a gente primeiro estudou todos os resultados que isso traz. Então, promover o bem-estar traz resultados concretos para a organização, para as pessoas e para a sociedade. Torna a sociedade, todos nós, sustentáveis. Só que para isso, a gente chegou à conclusão, e a gente foi levado por várias pesquisas, tudo começa na emoção. Tudo começa na emoção. Então, como é que e aí por que a Meli, vou te dizer por que a Meli está muito mais madura que muito líder. Porque hoje as empresas, as escolas estão trabalhando Emoções, sim. as emoções. De uma forma que Nós não fomos trabalhadas. Isso é verdade. Entendeu? Então, assim, meu filho, né? Eu lembro de ter um livro chamado acho que Mamãe Vira um Monstro. Sim, tem esse livro. Não tem esse livro? Para mim foi maravilhoso, para o meu filho entender como era o processo da mamãe virar um monstro. E que a mamãe, quando vira um monstro, não é que deixou de ser mamãe. Ela é mamãe. A mãe ainda ama o filho, ainda mesmo quando vira monstro, mas é um processo até virar um monstro. E a criança entender que ela pode ajudar a mamãe a trabalhar melhor as emoções durante esse processo de, né? A comida pegando fogo, Sim. a bagunça da criança, o carrinho que você cai em cima. E nem vou falar aqui de maternidade, senão a gente enlouquece, né? A gente fica com 1 hora de episódio. mas é assim, eu acho que até eu lembrei desse livro, gente, maravilhoso. Mamãe Vira um Monstro, é um livro infantil. Mães, pais, leiam com os seus filhos. Poderia ter isso, né? Chefes viram monstros, gerentes viram monstros. E até para as pessoas. Porque na minha percepção, Bia, eu não sei qual é a sua, falta, assim, a gente fala de letramento de diversidade, de equidade, mas eu não vejo um letramento emocional nas organizações. E talvez precise, né? Qual é a sua percepção em relação a isso? Então, precisa muito, 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 porque nós não fomos educados nas nossas casas, nós fomos educados nas nossas casas a esconder as emoções. Exatamente. Nós fomos educados nas escolas a
esconder as emoções. Hoje, as crianças estão sendo educadas de outra forma. Mas as habilidades socioemocionais não era o foco da formação. O foco era técnico. Uhum. E hoje, claramente, você olha lá as 10 competências do Fórum Econômico Mundial até 2030, 9 são socioemocionais. Qual que esse ano não é socioemocional? O letramento digital. O letramento digital surgiu entre as 10 e não é socioemocional, é Uhum. técnica. Mas é por sobrevivência. A gente não vai sobreviver. Nenhum de nós vai sobreviver se a gente não entender que esta revolução ela muda completamente. E nós não temos ideia de quanto ela vai ser disruptiva. Ainda. Já está sendo, mas a gente não tem ideia de quanto será mais. Então, por isso que ela é uma das 10. Mas todas as outras são socioemocionais. E o que acontece? Porque, de fato, é aí que se ganha o jogo. E o lado bom da pandemia foi a gente ter clareza, muita clareza, de que somos seres que tudo parte da emoção. Né? É da emoção que vem o pensar, né? E depois do pensar é que vem o agir. Ou às vezes nem passa pelo pensar, se a gente não trabalhar as emoções de uma forma mais madura, né? Adulta. Né? Por isso que eu falo que temos que ter adultos no ambiente do trabalho. O adulto no ambiente de trabalho é um adulto que sim sente emoção e trabalha com ela. Então, o letramento emocional, ele é muito necessário, porque é ele que vai vencer o jogo. Principalmente por quê? Porque a organização, ela está na mão dos líderes. Se esses líderes não são formados para trabalhar de modo inteligente as suas emoções, de modo intencional, de modo alinhado com os seus valores e com os valores da organização, aí vem as lideranças tóxicas e aí a gente já sabe o que acontece. Né? Turnover Gente, altíssimo, sim. sequer tem, não é varejo, tem lojas que estão fechando por falta de pessoas. Porque eu acho que o que fica mais complexo hoje nessa relação é falta esse letramento emocional, e a gente vai voltar a falar disso. E aí tem um ponto também que o pós-pandemia, aí voltando para o letramento digital, as pessoas começaram a entender que o digital tem uma nova economia aqui. Então, recentemente, eu estava com alguns profissionais do varejo e eles falando assim, olha, varejo alimentar especificamente falando, eles estavam, donos de restaurantes falando, a gente vai chegar num momento que eles até compararam com Miami, né? Hoje, em Miami, as pessoas normalizam você ter 1, 2 garçons para atender 50, 60, 70 pessoas. E aí, realmente, o serviço não fica na qualidade esperada. E talvez isso passe a acontecer no Brasil por falta de mão de obra. E aí vem a questão: a pessoa não tem o letramento emocional, começa a entender, né? Tem questões salariais, benefícios e tudo mais, que não, a pessoa não vê vantagem naquilo, não tem propósito. E aí começa a mexer com digital, com afiliados, com programas, redes sociais, não tem por que trabalhar. E a gente vai viver essa complexidade aí em muita empresa, já está vivendo, Já né? está vivendo. Mas volta para o letramento emocional. Aí, na prática, né? Vamos lá, vamos à aula com Bia Nóbrega aqui. Como que o RH, ou não só o RH, me fala como que a gente implementa uma ação de letramento emocional numa organização? Começa pela liderança? Eu sou favorável de que começa, inclusive neste caso, é igual cultura. Cultura é top-down. Sim. Você tem que começar de cima, pelo comportamento Do seu C-level, sim. do comitê executivo, toda a liderança, para que chegue na organização e as pessoas de fato tenham coerência entre o que se fala e o que se faz. Senão não existe uma evolução cultural. A mesma coisa o letramento emocional. Eu entendo que seja top-down, então a gente precisa primeiro cuidar de quem cuida. Então a gente precisa primeiro investir no comitê executivo para que ele seja funcional. O que é um comitê executivo funcional? É um comitê executivo que cada um é um adulto, cada um entende as suas responsabilidades e entende as suas questões internas. Quem eles são, o que eles desejam. A partir daí, trabalhem de forma funcional juntos. Por quê? Porque a soma de todos é a organização. Sim. Então, eu preciso necessariamente ter um comitê executivo funcional, que tenha não harmonia artificial, mas uma harmonia real, que tenha relações de confiança, que fale tudo o que precisa ser dito de forma adequada, sim, claro, temos que cuidar da forma, mas que fale tudo o que tem que ser dito. Que exista segurança psicológica primeiro nesse grupo. A partir daí, eu começo a trabalhar a liderança. E eu gosto de trabalhar a liderança de uma forma, né, não é sobre
embalagem, né? É sobre conteúdo. Uhum. Então, não é você trabalha só na estética, tem que trabalhar na ética. A gente precisa ter um programa parrudo de desenvolvimento de liderança, que necessariamente comece pelo cuidado emocional. Então, eles precisam se sentir cuidados emocionalmente. Então, por exemplo, treinamento de liderança para que eles identifiquem, não só nos outros, mas principalmente em si, desvios que deem sinais de ansiedade, de depressão e por aí vai. Tenha espaço necessariamente para acompanhamento psicológico, opcional, nunca obrigatório, Uhum. mas opcional. Tem que ter acompanhamento psicológico. Eu gosto eu fiz uma vez um programa no qual eu tive eu pedi, não obriguei, mas eu pedi para que todos passassem com a psicóloga que estava conduzindo o programa para conversar. E aí ela, na conversa, dependendo do que ela identificasse, ela recomendava ou não ir para fazer um acompanhamento psicológico. E aí, claro, ofertar plataformas de acompanhamento Uhum. psicológico. Em paralelo ao programa de desenvolvimento de liderança, né? E aí, necessariamente, trabalhar com toda a organização. E aí eu adoro rodas de conversa. E aí rodas de conversa com grupos de afinidade. Eu gosto porque se tem um ambiente mais naturalmente seguros, então roda de conversa só de mães, roda de conversa só de pais, Ah, roda isso é de muito legal. conversa de pessoas com deficiência, né? Recorte de raça, recorte LGBT e assim por diante. Depois, para ter rodas de conversa diversas. Uhum. Mas primeiro, rodas de conversa com temáticas e necessidades semelhantes. E isso eu adorava, isso sim eu fazia. As pessoas falam assim, então é só no mês de maio para as mães, no mês de agosto para Uhum. os pais. Eu sim aproveitava o mês de maio E o para mês de ter roda de agosto? conversa específica, agosto para pais e assim por Uhum. diante. Mas era um programa ao longo do ano, que estas ações temáticas sim eu usava no mês, né? Mas eu usava como reforço, sempre opcional, sempre para que as pessoas tivessem aquele espaço de compartilhar. E era tão mágico, que coisas incríveis aconteciam naqueles espaços. Né? E fora as conexões, porque Uhum. a gente se conecta comendo, bebendo, se divertindo, aprendendo juntos ou sofrendo juntos. Quando você está numa roda de conversa Você coloca e tudo você traz o isso. seu sofrimento psíquico, e outra pessoa, embora não traga, fala assim: eu vivo isso. Você se identifica e você cria comunidade, empatia, e é isso que precisa para as pessoas serem esse organismo único que as organizações precisam, né? E aí coisas maravilhosas aconteciam. Então, assim, eu acredito que falar de emoções, abrir espaços para que as emoções aflorem, a gente saiba trabalhá-las. Sim, habilidades socioemocionais não é só treinamento, Uhum. é no dia a dia, é no social que a gente desenvolve. Então, promover, por isso que eu digo que roda de conversa é uma das formas mais gostosas Uhum. e efetivas que eu encontrei, mas action learning também ajuda muito. Então, várias metodologias que têm na conversa Uhum. e na inteligência coletiva o aprendizado. Gente, estão tomando nota? Porque eu tô mentalmente aqui, eu já tô quase escrevendo aqui nesse tablet. Bia, que privilégio, assim. E olha, aproveita aí do outro lado, quem tá ouvindo a gente, porque rodas de conversa, action learning são ferramentas que são simples. Ah, e tem questões de orçamento, gente, assim, super affordable, super acessíveis Sim. e que trazem realmente resultados eficientes. Então, não deixem de pegar essa dica aqui de Bia. E eu acho que, assim, toda essa fala dela me inspirou numa publi. Faz tempo que eu não faço publi nesse Up Talks, então vou fazer hoje com Bia aqui. Primeiro, assim, um ponto que eu quero voltar que ela trouxe, do estudo de felicidade e bem-estar. Quando a gente reposicionou a marca Up aqui no Brasil, e a gente vê, tem muita gente que trabalha sobre o conceito de felicidade no trabalho, e aí quando a gente foi estudar e tal, a gente chegou nesse impasse. Felicidade é um construto. Não, né? Então, assim, é algo, o construto social, a realidade imaginada, não é algo tangível e tão fácil de você pôr em prática, criar um plano de ação e até desdobrar em produtos, assim. Quais são os produtos que me deixam feliz? É complexo a gente criar essa narrativa. E aí foi quando a gente falou, tá bom, então
entre felicidade e bem-estar, o bem-estar é tangível. Então, você tem o bem-estar emocional, o bem-estar financeiro, social. Então, você tem os pilares de bem-estar. E aí, a gente se posicionou, né, de com a UP, o bem-estar chega para todos. E aí, é interessante porque eu sei que o RH, principalmente, até os colaboradores, a gente está muito acostumado, afinal de contas, o Pati está fazendo 50 anos aí, ano que vem, quando pensa em benefícios, além do salário, falar de alimentação e refeição. E a Bia mesmo falou, a gente come, a gente bebe, a gente faz interação social. Então, é óbvio que o benefício de alimentação e refeição é fundamental, só quem é CLT sabe o quanto é satisfatório você garantir a Super. comida em casa, seu almoço aí, e não precisar se preocupar com isso. Mas, principalmente no pós-pandemia, o que a gente tem visto também é uma necessidade muito interessante dos RHs que possuem, né, obviamente, esses orçamentos e tal, trazer o conceito do multibenefício, que é esse cartão que até o Uplift que a gente tem, que é esse cartão com 10, a gente tem 10 carteiras dentro dele. E aí você fala assim, poxa, mas eu já ouvi, assim, o RH questionar, mas o colaborador tem o salário, ele faz a gestão financeira dele e usa para lazer, para educação, para saúde e bem-estar. Mas quando você coloca o benefício ali, o colaborador sabe que aquela empresa, além de garantir a alimentação adequada, está trazendo para ele na carteira de saúde e bem-estar, que inclusive é aderente à NR1, que está aí, uma possibilidade dele usar aquele recurso para fazer uma terapia. A carteira de lazer, ele vai lá e tem um cinema garantido, um teatro, educação, poxa, eu quero reciclar, e tá aí, vários cursos eu consigo fazer. E, de novo, sem mexer nos objetivos que ele tem com o salário dele, isso faz uma diferença concreta. E aí a gente tem visto também redução significativa de turnover, simplesmente pelo fato de você trabalhar esse conceito de multibenefícios. Então, assim, achei que coube muito essa publi aqui, Bia, porque, de novo, você aí do outro lado, principalmente o RH, que está preocupado, né? Poxa, como que eu retenho os meus talentos, reduzo o meu turnover? Às vezes, a solução é essa, você chamar a gente aqui, a gente coloca um consultor de bem-estar para te explicar melhor o que eu estou trabalhando aqui e, às vezes, é você colocar aí um crédito adicional na carteira de saúde e bem-estar do seu Uplift, você já vai ver resultados concretos. Porque você está trazendo, de alguma forma, também essa segurança emocional, que é o que a gente está discutindo aqui, que é o segredo Com certeza. para as organizações darem certo. E é muito mais... Uma carteira, né, um cartão como esse, ele atende muito melhor as necessidades individuais, Exatamente. né? Então, Exato. acho que, sem dúvida, alimentação é alimentação, Sim. ponto. Temos que nos alimentar bem. Necessidade básica. Necessidade básica. Agora, todos os demais, todas as possibilidades, elas trazem a flexibilidade que a nossa realidade é diferente, a minha e a sua. Exatamente. Meu filho tem 18, a sua filha tem 4. São diferentes as necessidades de educação, são diferentes as necessidades de lazeres, né? Não, e até na gestão do nosso tempo Com certeza. é outra coisa, assim. outra então, coisa. e por Ele isso nem é quer saber de mim. Ah, Aproveite. coitada, gente. Mas a minha filha já tá pedindo tempo aí para regular as emoções quando eu deixo ela irritada. Ai, que fofa. Não, mas é muito interessante isso. E essa assinatura de com a UP o bem-estar chegar para todos, a gente ouviu muita gente e foi isso. Peraí, o meu bem-estar é diferente do bem-estar de um pai de família, de uma mãe com uma idade diferente, de uma pessoa que não é mãe. Então, e aí como que eu faço isso, né? Claro. E a resposta tá aqui, gente. Assim, essa personalização dos benefícios pode ajudar a Muito. você ter esses resultados concretos. Muito. Publi feita no debate. Afinal, nós estamos falando de bem-estar. A gente tinha que falar disso. Tá tudo muito bom, muita tomada de nota aqui nas teorias, mas vamos falar na prática, né? Pressão constante por resultados, o mundo de ponta cabeça. Então, também assim, né? Ninguém aqui é tão evoluído, por mais que esteja com a terapia em dia, de realmente conseguir, né, ler essa emoção e não, enfim, e não entrar em conflito com seus valores e não descer isso na equipe. Infelizmente, é raro, mas acontece com frequência em algumas organizações, né? Um líder mais surtado do que deveria num dia. A gente tem visto muita gente falando que tem o quiet quitting, então as pessoas simplesmente assim, cara, não vou trabalhar mais, não faz sentido pra mim, não compensa. Nem avisa. Simplesmente sai, abandona, né? Abandono de emprego, não dá nem a carta de próprio punho. Então, assim, como que você vê como que a gente poderia trabalhar esse conceito de equilibrar
a cobrança, porque tem, e tem um pouco, né, a Maíra Blasi veio aqui, e foi muito interessante também, porque ela até falou outro dia que eu acompanhei, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, a liderança é tóxica, e aí, tipo, uma cobrança vira uma liderança tóxica, e calma, gente, assim, tem que pôr nas caixinhas corretas, né? Então, como que a gente equilibra? A cobrança, porque ela virá, não, né, não estamos nos Smurfs e tal, e o cuidado genuíno com a saúde emocional do seu time. Legal. Vamos lá. Vou olhar para a câmera, Conta, porque dica pra eles que eu vou até beber água, que eu falei. liderança humanizada não é liderança boazinha. Não é. Toma nota, gente. Põe aí no VT, liderança Não é humanizada, líder não bonzinho. é. É Não, até o pior, eu né? até tenho uma raiva porque esse post eu fiz em outubro 23 e foi super bem. Eu coloquei uma pizza, né, um gráfico de pizza com o que é o que não é líder humanizado. E foi super bem, só que uma pessoa, isso, sei lá, sexta-feira. No sábado, uma pessoa da área de TI compartilhou e assim, bombou. Mas ele compartilhou a arte com o meu nome, tudo Uhum. bem. E uma pessoa. Mas bombou no final de semana. Eu Viralizou, falei, uma gente, como loucura. assim no final de semana? Mas ele me citou, ok. O problema foi uma moça de Portugal, que o dela viralizou 5 vezes mais. Ai, E eu ela lembro não me disso. citou. Eu Ela, lembro disso. você lembra disso? Lembro disso. E aí o Otávio Aham. comentou dela, foi assim que eu descobri. Eu falei, Otávio, é meu! E aí a contatei, aí ela tipo fez uma mençãozinha depois. Mas eu a contatei, falei, cara, eu não acredito que você cortou meu nome, você não me citou. E eu sei que várias pessoas usam e me citam. Alguns que usaram dela não me sabiam, né? Então, por exemplo, Uhum. Felipe Almeida mesmo falou, pô, Bia, não sabia que era seu. Ele falou, não, agora eu vou, né? Então, assim, é uma coisa. Mas, gente, de qualquer maneira, não é questão de autoria. A questão é que a gente fica chateado mesmo quando a Lógico, a pessoa gente é ser humano. claramente corta a É. menção. Mas, assim, o fato não é o líder bonzinho, a liderança humanizada. A liderança humanizada é, sim, o líder que é assertivo na comunicação, é o líder, sim, que entrega resultado, mas é o líder que escuta, é o líder que acolhe, é o líder que entende que, sim, vai ter pressão, mas sem a opressão, né? Vai ter espaço para falha, vai ter espaço para pausa, porque nós somos humanos. Então, existe a falha, existe a pausa. E a gente tem que entender. A gente tem que entender e tem que ajudar o time a não repetir a falha, óbvio. Né? Falhas inéditas são bem-vindas. Sim. Falhas recorrentes, não. Mas como é que eu ajudo o time a evitar a recorrência? Então, o que a gente precisa é de um líder. Né? E, de novo, o líder não é para ser o super-homem, a Mulher Maravilha. São seres Não, humanos. isso não existe, somos humanos. E eu até brinco, né? Quando eu faço mentoria, toda quarta, 6 horas, eu tenho um horário fixo na Top 2 e vem pessoas de grandes empresas toda quarta, 6 horas. E é muito divertido, né? Porque são realidades completamente diferentes do nosso Brasil. E tenho as mentorias aí fechadas para as organizações. Mas nessas abertas é muito legal, porque toda quarta-feira alguém de uma empresa completamente nova. diferente. E eu falo muito, principalmente agora está vindo lideranças muito mais jovens do que vinha antes, né? Antes vinha a minha turma do 40 50. Agora está vindo a turma dos 30 40, Legal. né? E agora estou nos 50, então agora já, né? Das 30 40. E é muito legal que eu falo assim, gente, não é que um dia você vai ser crucificado porque você surtou. Eu já surtei algumas vezes. Surtos assim que eu olho e falo, nossa, jura que eu fiz aquilo? Mas as pessoas sabiam quem eu era. Elas sabiam o que esperar de mim e sabiam que aquilo foi um episódio. E tinha um motivo, e eu sou humana, que bom que a Bia se mostrou humana. E é engraçado que eles falam até hoje. Não, mas eu falo, ai, aquele dia, as pessoas falam, imagina, Bia, que bom que você surtou. Porque a gente viu que você era real, era humana, que sentia Não é um também. robô. Né? E que não ficava o tempo todo filtrando, que não ficava o tempo todo né? Porque a gente é humano e a gente vai falhar. Né? E a falha humana passa pelo surto, pequeno surto. Então, eu acho que assim, a grande questão é você entender que a liderança contemporânea, né, pós-moderna, é uma liderança que compreende o indivíduo, que ouve de verdade, escuta de verdade e principalmente faz alguma coisa com o que escutou. Porque o lance é você escutar e não fazer. Aí você perde o time. Aí acabou. Acabou. E promover segurança psicológica, né? Acho que segurança psicológica é um tema que
começou lá atrás, até eu escrevi um e-book há muito tempo atrás, acho que junto com o Oriente, me foi o primeiro muito, muito, muito tempo atrás. E depois as pessoas começaram a compreender o que era segurança psicológica, né? E acho que o líder seguro, que eu chamo, é um líder que principalmente ouve, é um líder que entende a falha como parte do processo, é um líder que respeita o time, é um líder que celebra. E principalmente por ser um líder seguro, ao ouvir, as pessoas podem falar de fato tudo o que querem. Lembra que eu comecei falando que o bem-estar é a gente Poder ser ser a quem é, gente mesmo. sermos nós mesmos de forma íntegra, sem ter que Uhum. vestir várias máscaras. Só que para isso eu preciso de um ambiente seguro. E o líder é fundamental para você ter esse bem-estar. É isso. É isso, gente. Poderia acabar este episódio nesse momento, mas agora chegou o quadro Up Indica. Ela já indicou Eu no já início, mas a gente vai indiquei. falar de novo. Tá bom. Vai lá, qual é o livro? Agilidade Emocional, Susan David, vale muito, muito a pena. A gente vai deixar o link aqui para vocês e já quero comprar. É bom, é bom. Muito bom. Gente, foi uma aula, né? Eu, pelo menos, E o aprendi tempo muito. voa, né? O tempo voa, eu falo, é muito rápido. Mas, Bia, obrigada. Imagina, um prazer. Deu certo, era para ser agora. Volte quando quiser. O nosso sofá está sempre aqui para você, Delícia de sofá. não é? Dá um up. Dá um up na vida dos convidados e de quem tá lá do outro lado. Passa as suas redes sociais pro pessoal te seguir Vamos lá. e tal. LinkedIn. Depois de todo mundo ficar falando, Bia, eu não te acho como Bia Nóbrega. A URL é Beatriz Caranóbrega, que é meu nome incompleto, mas o username Bia Nóbrega no LinkedIn. Instagram Bia Nóbrega Oficial. TikTok eu nunca decorei, mas acho que é Bia Nóbrega Oficial. YouTube também. E É Bia Nóbrega é Oficial, Bia Nóbrega tá, gente? Oficial. A minha mídia preferencial é o LinkedIn, onde eu Uhum. tenho mais profundidade, constância. Instagram, você vai me acompanhar na minha corrida, conteúdos organizacionais, mas também a minha vida, agora que eu estou me preparando para a Maratona de Nova York. No TikTok é muitos cortes do Desabafo Corporativo. Posso falar do Desabafo claro. Corporativo? Por favor. Desabafo Corporativo é um podcast, trata alguns temas interessantes do nosso mundão corporativo e principalmente tem o Batendo Ponto, que você precisa ir no Batendo Ponto. Eu também tô devendo uma visita para ela. O Batendo Ponto, que eu levo pessoas fantásticas para falar a real. Coisas que a gente não fala normalmente no dia a dia, mas, por exemplo, a primeira pergunta é qual é o seu fracasso favorito? Mas você vai responder lá. Vou responder lá. Bom que eu tenho tempo para pensar, gente. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Gente, ela é maravilhosa, né? E obrigada a você pela audiência. Se você quiser saber mais como que você pode levar esse bem-estar para os seus times, clica aqui no link que a gente vai te atender. Beijinho. Tchau.